Liturgia do dia 16 de maio de 2022, segunda-feira da quinta semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te direito sobre os teus pés." O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: "Os deuses desceram entre nós em forma de gente." Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de frente à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: "Homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 113. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos: onde está o seu Deus, onde está? Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Ao vosso nome, porém, seja a glória. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Não a nós
nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Abençoados sejais do Senhor que criou céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas, no livro dos Atos, narra algumas curas de paralíticos, 2 realizadas por Pedro e uma realizada por Paulo. Já no Evangelho, narrara uma outra realizada por Jesus. Quer assim mostrar que os apóstolos continuam as obras de Jesus. Ao proclamarem o Evangelho aos judeus em Jerusalém, milagres de Pedro, e aos pagãos no seu próprio mundo, milagres de Paulo, Lucas realça também um certo paralelismo entre os atos de Pedro e os atos de Paulo, como são conhecidos alguns capítulos dos Atos dos Apóstolos, devido ao protagonismo que neles tem um ou outro. A reação do público é que é diferente. Enquanto em ambiente judaico o milagre leva a glorificar a Deus, em ambiente pagão leva a glorificar os homens. Uma antiga lenda conhecida na região de Listra falava de 2 camponeses que, sem saberem, tinham dado hospitalidade a Zeus e a Hermes. Hermes era o deus da saúde, e Paulo, acompanhado por Barnabé, tinha curado o paralítico. Não andariam por aí novamente os deuses? De qualquer modo, não convinha punir impensadamente aqueles que os não aceitavam. Daí, a atitude em relação aos apóstolos. O discurso que vem a seguir é importante, porque é o primeiro diretamente dirigido aos pagãos. Não são citadas as Escrituras, mas convidam-se os pagãos a converterem-se dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. É um exemplo de inculturação e de adaptação à situação concreta dos ouvintes. No Evangelho observamos como os discípulos de Jesus são amados pelo Pai.
Mas por quê? Porque o amor do Pai por Jesus também atinge os seus discípulos. Por Jesus, os crentes participam do amor do Pai pelo Filho. Jesus tinha prometido manifestar-se aos seus discípulos. Judas, irmão de Tiago, não entendia o modo como Jesus se manifestava. Pensava certamente numa manifestação gloriosa e messiânica diante de todos. Mas durante o seu ministério terreno, o Mestre tinha tomado uma aparência humilde. Por isso, tinha provocado uma certa indiferença em relação à sua pessoa e mesmo atitudes de recusa. Mas agora, como dizia o próprio Jesus, esse período tinha terminado. Tinha começado a sua glorificação. Por que é que não se manifestava de modo sensacional ao mundo? Jesus aproveita a ocasião para voltar a falar da presença de Deus na vida do crente. Só quem ama é capaz de observar a palavra de Jesus e de acolher a sua manifestação espiritual e interior. E quem observa a palavra é amado pelo Pai. Mais ainda, quem ama a Jesus recebe a sua presença no seu íntimo, juntamente com a do Pai e a do Espírito Santo. A manifestação de Jesus será espiritual, sem milagres e sem sensacionalismos exteriores. É que a manifestação de Jesus só é possível na obediência e no amor. Por isso é que se manifesta aos crentes e não ao mundo. O trecho termina com a promessa do Espírito que tudo recordará e fará entender. Graças a ele, os crentes poderão aprofundar e interpretar as palavras, a vida e a pessoa de Jesus em todas as dimensões e com todo o alcance para a vida da Igreja. Barnabé e Paulo continuam a obra de Jesus, anunciam a boa nova e realizam curas prodigiosas. A sua pregação é enculturada. A reação dos ouvintes é diferente. Os judeus glorificam a Deus. Os pagãos tentam glorificar os apóstolos. Estes resistem. Sabem que as maravilhas que realizam apenas acontecem pelo poder de Jesus que está com eles. O Evangelho leva-nos a meditar no mistério da inabitação da Trindade, com um grande sentido de intimidade e de realismo. Nós viremos a Ele e nele faremos morada, diz o Senhor. Estas palavras revelam-nos a impensável intimidade que Deus quer ter com os homens. É nessa intimidade que Jesus se revela a nós e nos revela os seus segredos por meio do Espírito Santo, o Mestre da vida espiritual. Noutros tempos, este tema da inabitação era muito caro aos cristãos. Uma vida habitada por Deus é bem diferente de uma vida deserta, sem Deus, encerrada nos estreitos limites humanos. A vida do crente é visitada por Deus. Ele habita no mais íntimo do coração de cada um. É, na verdade, o doce hóspede da alma. Como é possível viver distraídos, fora de si, com um tão grande hóspede na alma? Mas o Evangelho também nos leva ao realismo. O amor do cristão não paira nas nuvens. É um amor muito concreto. Quem recebe os meus mandamentos e os observa, esse é que me tem amor. O amor que Jesus espera de nós não se manifesta em palavras ou sentimentos vagos, mas na vontade de amarmos a sua vontade. Assim foi o seu amor pelo Pai. Sem união de vontades não há verdadeiro amor. Quem ama a Jesus, ama cumprir a sua vontade. E quem ama a Jesus, cumprindo a sua vontade,
é amado pelo Pai, que quer a glorificação do Filho. Se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Quantas vezes procuramos a Deus fora de nós ou acima de nós? Mas Deus está dentro de nós, mais íntimo do que o meu íntimo, como afirma Santo Agostinho nas suas Confissões. Realiza-se deste modo a palavra de São Paulo: Cristo habite pela fé nos vossos corações, de sorte que, enraizados e fundados no amor, possais compreender qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, fazer a experiência, enfim, o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para serdes repletos da plenitude de Deus. Experimentar o mistério de Cristo no mais íntimo de nós mesmos, no eu profundo, no coração, entendido biblicamente. O coração é o lugar teológico da verdadeira oração, do encontro de amor com Cristo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.